Bem, vem aí a Copa das Confederações, onde o Brasil amanhã, seleção brasileira enfrenta o Japão às 4h, abrindo aí esta competição. O Rio de Janeiro também no Maracanã haverá jogo neste fim de semana. E para conversar com a gente está o Bruno França, na ponta da linha, ele é editor-chefe da Rádio Livre do Rio de Janeiro, a exemplo da Difusora Jundiaí, afiliada da rede Jovem Pan Sat. Como é que vai, Bruno? Vou muito bem, e com vocês aí em São Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Aqui um nevoeiro terrível em Jundiaí, um nevoeiro que encobre os nossos olhos e cobre a cidade, mas a cobertura para a Copa das Confederações será dinâmica, certamente. Agora há pouco o Quartarolo falava aqui em Brasília, o que mais tem é Copa das Confederações para turistas, porque o candango mesmo não tem dinheiro para pagar o ingresso. No Rio de Janeiro também a Copa está sendo para turista? Também concordo com você, está muito mais para o turista do que para o carioca, para o cidadão fluminense. Só para a gente ter uma ideia aqui, a taxa de ocupação dos hotéis do Rio ainda está bem abaixo do esperado. A gente tem uma taxa aqui de 54% só dos locais de quartos aqui no Rio. E também temos um dado interessante mostrando que os ingressos que foram comprados para a Copa das Confederações, a maioria deles ainda não foi retirada. Só para a gente ter uma ideia aqui, tem mais de 200 mil ingressos que foram vendidos, mas ainda não retirados nesses locais. Quer dizer que, por enquanto, o clima está meio morno ainda. E o Rio de Janeiro ainda vive, junto com a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude. Com isso, o que a gente tem aqui é a cidade dividindo-se entre esses dois eventos. Muito mais para a Jornada Mundial da Juventude do que para a Copa das Confederações. O Carioca Fluminense ainda está um pouco devagar. Acho que só mesmo amanhã que a gente vai ver um pouquinho mais de movimentação aqui na cidade. É impressionante que o Maracanã, o estádio Jornalista Mário Filho, vai abrigar aí o jogo entre México e Itália no próximo domingo às 4h. E o Brasil pode ou não jogar no Maracanã. Pode jogar se chegar à decisão, mas de repente tudo que foi feito vai ficar sem o noivo na hora do casamento, né? Exatamente. E a gente não entende por que isso foi feito. Se a população fosse consultada, acho que não iríamos abrir mão de ficar 3 anos sem o Maracanã para correr o risco de nem sequer receber a nossa seleção nacional no estádio. Por que não marcaram o jogo da primeira fase aqui também no Rio, como fizeram aí em São Paulo para a estreia da seleção brasileira, né? Poderia ter colocado também o jogo da primeira fase aqui no Rio, mas o Carioca não conseguiu ser consultado. Nesse caso, a gente pode dizer que ficou em segundo plano e que valeu mesmo foi a decisão das autoridades públicas aqui do governo do estado do Rio, junto com o governo federal, de realmente fazer essa reforma. Reforma essa que persiste até hoje, faltando pouco mais de 24 horas para a estreia da seleção brasileira amanhã, jogo às 4h, aí a gente consegue ver, ainda é possível ver no entorno do estádio algumas obras, alguns canteiros de obra, ainda é acabamento, mas mesmo assim não fica bonito, é feio o estrangeiro, o turista, até mesmo para a gente que mora aqui, passar no entorno do Maracanã para assistir um jogo de alto nível, mas do lado de fora o nível está bem baixo, muito entulho ainda, muitas obras, muitos canteiros. É Maracanã que, quando na sua concepção abrigava 200 mil torcedores, que foi o público inclusive da final entre Brasil e Uruguai, segundo gol marcado pelo Didia no estádio Mário Filho. Aí o tempo foi passando, o Maracanã foi encolhendo, hoje ele está mais bonito, está bem moderno, mas os arquibaldos e geraldinos, esses não terão vez na Copa do Mundo. Vendo outro dia jogo da seleção no Maracanã, o que mais a gente vê é gente loirinha de olhos azuis, criolinhos, não se vê mais no Maracanã, como não se vê também em outros estádios. Quer dizer, para pobre a Copa do Mundo parece que não vai servir não, viu, Bruno? Exatamente. Antes da reforma do Maracanã, a geral custava R$10. Agora o ingresso mais barato vai custar 80. Lógico que tem a meia entrada, só que nem todo mundo tem direito à meia entrada. Ao contrário, a grande maioria vai ter que pagar esses ingressos salgados de R$80. Fico imaginando depois da Copa das Confederações. Agora todo mundo está curioso, todo mundo quer conhecer o estádio depois da reforma. E quando já tiver acabado essa novidade, tiver acabado esse impacto inicial, será que vão pagar R$80 para acompanhar os jogos no Maracanã? Torcedor de futebol é torcedor de toda uma temporada, é diferente de quem acompanha teatro, de quem acompanha cinema, que vê um filme hoje, daqui a um mês vê outro filme que não tem nada a ver com o filme anterior, ou a peça de hoje também não tem nada a ver com a peça de amanhã. Mas no caso do futebol não, a temporada toda é interligada, quem acompanha gosta de acompanhar o ano inteiro. E para acompanhar uma partida por semana, R$80, no mínimo R$320, quase metade do salário mínimo, né? Quem é que pode pagar por isso? Um dos argumentos para ter a Copa do Mundo no Brasil, uma justificativa é de que as cidades onde haverá jogos, e agora entendam também Copa das Confederações e celular também lá na Copa do Mundo no ano que vem,
o entorno do estádio, a infraestrutura, então onde não havia metrô, a linha de metrô seria estendida, corredor exclusivo para ônibus, uma infraestrutura que ficará pós-evento, que está custando um dinheiro que o Brasil talvez não tenha para pagar. Mas, enfim, vamos lá. Aí no Rio de Janeiro, no entorno do Maracanã, mudou alguma coisa? No entorno, especificamente, as mudanças foram pequenas, porque, por enquanto, essas obras de acabamento do entorno são exatamente as que estão ocorrendo nesse momento. São as que não foram finalizadas, só mesmo dentro do estádio a mudança é drástica. Outro estádio não é mais o Maracanã, não sei se você, Frito, já esteve aqui no estádio. Se narrei jogo já, sim. Narrei uma impressão, não é mais o Maracanã que você conheceu. Narrei muitos jogos aí no Maracanã. Aliás, me disseram que melhoraram as condições para as cabines, agora sim, né? Cabines de transmissão para quem é de fora, porque no Rio de Janeiro nós temos as rádios que são da cidade do Rio de Janeiro, ou do estado, as Fluminenses, que tem cabines fixas do Rio. Para o pessoal de fora que vai narrar, a exemplo do que é também no Pacaembu, era no Palestra Itália. O Morumbi já é melhorzinho para quem vem de fora, mas eram as condições muito ruins. Agora acredito que todas estão muito boas. Nessa região, ali temos o Vila Isabel, ali pertinho do Maracanã também, né? Não entendi, repete, por favor. Atravessando a avenida, tem a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, naquele predinho do lado esquerdo, e logo na sequência tem a Vila Isabel, onde tem um chopp muito gostoso ali na entrada. Exatamente, é um bairro boêmio aqui do Rio de Janeiro, muito tradicional, conhecido, tem a escola de samba, a Vila Isabel, que é muito tradicional aqui no Rio, bem próximo ao entorno do Maracanã. É tradição, inclusive, aqui do Carioca, do Fluminense, fazer justamente esse roteiro, ir para o estádio e depois estender na rua 28 de setembro, Boulevard 28 de setembro, que é justamente a rua onde fica a quadra de samba da Vila Isabel e todos esses bares conhecidos nos quais você também deve ter frequentado, né, Felipe? Com certeza. Agora não tenho ido mais transmitir futebol no Maracanã, mas quando eu ia ao Maracanã, certamente passava pela Vila Isabel e tomava um chopp numa choperia onde o camarada ele compra frente de carro velho, e ele pendura assim na parede, sabe, carro Buick 53, Ford 29, o cara ele tem essa coleção, então ele corta a frente do carro, coloca no alto e lá embaixo ficam aquelas mesas. Carioca é um povo bom demais, eita, cidade boa. Bacana, muita criatividade aqui, né? Com certeza, além do chopp ser o melhor do Brasil. Agora chama atenção também essa questão do chopp, né? O álcool, ele é proibido em dias de jogos aqui no Maracanã, mas durante a Copa das Confederações e também a Copa do Mundo vai ser liberada a venda de bebidas alcoólicas no entorno. Pode tudo na Copa do Mundo, né? E a gente aqui não entende também essa decisão, porque muitos moradores do entorno nem sequer estão aí para o jogo, ou não são torcedores daquele jogo, ou só querem ir para o barzinho, para o restaurante, se encontrar com os amigos da redondeza. Quer dizer que dia de jogo eu estou proibido de circular na minha área, na minha região onde eu moro. Infelizmente é isso que acontece aqui no Rio, né? Ô Bruno, aproveitando a tua participação conosco, eu estou conversando com o Bruno França, jornalista, editor-chefe da Rádio Livre do Rio de Janeiro, afiliada à Rede Jovem Pan. São Paulo ontem viveu uma balbúrdia, uma confusão, um caos geral por conta dos protestos em decorrência do aumento do preço das tarifas dos ônibus. Não foi diferente também no Rio de Janeiro. Ou nesse momento no Rio de Janeiro há alguma manifestação ou está parado? Não, hoje está bem tranquilo. A manifestação mesmo ontem à noite, fechando inclusive as principais vias da cidade, a mais conhecida, a Presidente Vargas, em frente aqui à Central do Brasil, foi onde teve o maior tumulto, bem parecido com o que houve com vocês. Também aqui os manifestantes fecharam a via. Começou de forma pacífica, mas com a chegada da Polícia Militar, principalmente do Batalhão de Choque, houve enfrentamento e aí a resposta através de atos de vandalismo. A gente não está aqui defendendo o ato de vandalismo, mas também não está defendendo essa repressão policial. A gente entende que uma coisa acaba gerando a outra. O velho ditado popular, né? Violência gera violência. Foi exatamente o que aconteceu aqui no Rio e bem parecido também com o que vocês viveram aí em São Paulo. Legal. Muito obrigado, Bruno. Tenha um bom trabalho, um ótimo final de semana e viva o Rio de Janeiro. Bom trabalho para vocês também, muito bom dia, bom final de semana e até a próxima oportunidade. Agradecemos ao jornalista Bruno França, editor-chefe da Rádio Livre do Rio de Janeiro, passando a limpa aí o noticiário do dia, pré-início da Copa das Confederações, cidade do Rio de Janeiro.